Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Haberkamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer a parte 19 das nossas aulas de programação Python, continuando o assunto dos comandos break e continue, mas hoje falando sobre a aplicação desses comandos dentro do while. Já vou mudando aqui para a janela do Python. Ok. Bom, lembram que na nossa aula anterior eu falei sobre esses comandos no for, o break e o continue no for? Pois é, nessa aula eu dei um exemplo com uma lista de nomes, né? E usei esses dois comandos para, digamos, manipular o que era lido dessa lista e o que não era. Eu usei o break para ele parar de ler os nomes quando chegasse no Gabriel, e o continue para ele pular o nome Gabriel quando encontrasse e prosseguir para os próximos nomes da lista. Hoje eu vou fazer algo parecido, mas usando o break continue no while. Relembrando um pouco da diferença. O que é o for e o que é o while? O comando for serve para nós percorrermos um determinado objeto, percorrer os itens de uma lista, os itens de um dicionário, enfim. O comando for permite que a gente vá pegando todos os itens de um objeto, item por item, e executando uma ação. Por exemplo, para cada nome que a gente tiver em uma lista, ele exibiu o nome na tela, que é o que a gente fez no outro exemplo. Já o comando while serve para executar um determinado código enquanto algo for verdadeiro. Por exemplo, se a gente tem uma variável chamada contador e a gente colocar ela com o valor 0 por padrão, a gente pode fazer um while para que enquanto o contador for menor do que 10, ele ir aumentando o valor em 1, né? E somando esse contador em 1, mostrando o resultado na tela e fazendo isso até que o contador chegue em 10, né? Que no caso ele deixa de ser menor que 10 e o while deixa de ser executado. É isso que eu vou fazer agora, em um exemplo para deixar mais claro. Vou criar uma variável contador, colocando o valor 0. Então vai ser o valor inicial dela. Eu já estou aqui na janela do Python, né? Então eu vou colocar aqui contador igual a 0. Ok, já criei aqui a variável. Só vou fazer um teste para ver se criou mesmo, né? Que é sempre bom a gente testar. Print, entre parênteses, contador. Ok, deu 0, então quer dizer que criou. E agora eu vou construir o nosso while. O que eu quero fazer mesmo? Que ele vá aumentando o contador em 1, ou seja, de 0 ele vai para 1, de 1 ele vai para 2, de 2 ele vai para 3, e assim vai indo, enquanto for menor que 10. Quando o contador chegar a 10, ele para, certo? Então, como nós vamos fazer isso? While, que se escreve W-H-I-L-E, espaço, e aí nós colocamos a condição, né? Enquanto o contador for menor que 10, então o contador menor, né? Sinal de menor, e o número 10. While o contador menor 10, dois pontos, né? Para iniciar o bloco de código. E aí nós vamos colocar o que ele vai fazer. Por enquanto, pessoal, eu não vou mostrar nem o break nem o continue, só para mostrar para vocês a diferença do while normal para o while com esses comandos dentro, certo? Que nem eu fiz no exemplo do for. Então eu dou um tab, né, para escrever o código desse bloco. E o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Somar o contador em 1, né? Então como é que a gente faz isso? Contador mais igual a 1. Ou seja, ele vai pegar o valor atual do contador. Por exemplo, se o contador está em 3, ele vai pegar esse número, somar 1 e vai colocar esse novo valor na variável. Então se ele tiver como 3, vai para 4, de 4 vai para 5 e assim por diante. Então ok, contador mais igual a 1. Agora mais um tab, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele exibir o resultado na tela. Como é que a gente faz isso? Print entre parênteses contador. Então o que ele vai fazer? Enquanto o contador for menor que 10, ele vai aumentar em 1,
mostrar na tela. Aumentar mais um e mostrar na tela, e assim por diante. Vamos ver no que isso vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maior, maior, maior. Ó, ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, mas teve uma coisa que alguns podem ter reparado. Eu tinha colocado no nosso while que enquanto fosse menor que 10, era para ele executar o código. Só que ele acabou contando até o 10. Ele não deveria ter contado só até o 9, como eu coloquei ali contador menor que 10. Bom, na verdade está correto o que aconteceu aqui. Eu vou explicar o porquê. Ele começa em 0, né? Aí o que acontece primeiro? Primeiro ele executa o while e verifica, o contador é menor do que 10 ou não. Aí como está em 0, ele vê que sim, que é menor, né? Então ele soma 1 e mostra na tela. E aí ele mostra 1, né? Porque já somou. Depois ele executa o while de novo, vê que ainda está menor que 10, né? Está como 1, soma mais 1, fica 2, e depois mostra na tela. E assim ele vai fazendo, né? Até que ele chega ali no 9. Bom, no caso do 9, ainda acontece a mesma coisa. Ele vai ver ali que o número está menor do que 10, vai somar 1, só que vejam a ordem que isso acontece. O print ainda está dentro do while, então ele não acabou ainda. Por mais que quando ele soma 1 no contador, ele chegue a 10, isso não vai fazer ele encerrar, porque ele só vai verificar o while de novo depois do print. Então ele acaba mostrando o 10, e aí só depois ele executa o while de novo. E aí sim que ele vê que o número passou de 9, né? Que o número já não é mais menor que 10. Bom, espero que isso tenha ficado claro. Esse é o motivo de ele, no caso, não ignorar o 10, porque o while só é verificado depois que ele já aumentou o número e já exibiu na tela. Então, dito isso, eu vou partir para os comandos, né? Vocês viram que agora ele contou normalmente. Mas se eu quisesse fazer a mesma coisa que eu fiz lá com os nomes, eu quero que um desses números de 1 até 10 sejam pulados. Como que eu vou fazer isso? Bom, digamos que entre esses números eu quero pular só os 5. Como a gente faria isso? Se vocês lembrarem, quando a gente quer que o Python pule um determinado item e vá para o próximo, a gente usa contínuo, né? Vamos testar isso então. Vou colocar um novo while aqui, né? While, ou melhor, vamos ver aqui a nossa variável, né? Print, entre parênteses, contador. Ó, viram que ela acabou ficando como 10, né? Por quê? Porque esse while ficou modificando ela, modificou 10 vezes a variável e acabou ficando assim. Então eu vou colocar ela de volta para 0, né? Para refazer aqui no novo exemplo, contador igual a 0. Ok. Print entre parênteses contador. Agora sim, a variável está que nem a gente deixou antes. Bom, agora vamos digitar, né? O mesmo while de antes. While contador menor 10. Ok. Agora o que vai mudar aqui? Vamos somar, né? Primeiro contador mais igual a 1. Só que antes dele fazer o print, nós temos que verificar se por acaso ele não está em 5. Se ele tiver em 5, a gente usa o contínuo, né? Para ele pular todo o resto do for e ir para o próximo número. Ou melhor, no for não, do while, né? Mas no for se aplica o mesmo aspecto, funciona da mesma forma. Depois de somar, nós vamos então usar um if. Colocamos um tab, né? E escrevemos if espaço contador igual a 5, né? Porque nós queremos comparar o número 5 com essa variável. Contador igual a 5.
e aí dois pontos, né? Ok, e agora dois tabs, né? Porque a gente está dentro do while e dentro do if. Dois tabs e nós colocamos continue, né? Se o contador for igual a 5, vai pular para o próximo número. C, O, N, T, I, N, U, E. Ok? E agora, que nem a gente fez nos exemplos do for, vamos dar um tab, né? Um tab só. E aí a gente coloca print entre parênteses contador. Ok, a linha está certa. Vamos recapitular esse código. O que ele está fazendo então? Primeiro, verifica se o contador está menor que 10. Se tiver, ele soma 1. E aí, se o contador tiver com o 5, ele pula. E caso não, ele executa o que está embaixo, né? Mostra o número na tela. Certo? Vamos dar mais um Enter para testar. Opa, olha só. E não é que realmente o nosso código funcionou. Ele contou 1, 2, 3, 4, 6. Não contou 5. E aí sim, 7, 8, 9, 10. Certo, pessoal? Estão vendo que o continue no while tem o mesmo sentido do for? Bom, agora eu vou mostrar praticamente a mesma coisa, só que com o break. Certo? Vou redefinir aqui a variável, né? Porque se vocês forem ver print entre parênteses contador, ficou com 10, né? Porque ele estava ali somando. Então vamos colocar 0 de novo. Contador igual a 0. Ok. Agora nós vamos colocar o while de novo, né? O mesmo de antes. While espaço contador menor 10. Dois pontos. Aí ele vai somar de novo, né? Enquanto for menor que 10. Soma 1, contador mais igual a 1. Ok. E depois tab, né? E o nosso if aqui de novo. If espaço contador igual a 5. Para a gente comparar. Agora os dois tabs, só que ao invés do continue, a gente vai colocar o que? Break. Vamos escrever então B, R, E, A, K. Ok? E agora não vamos executar ainda. Por quê? Porque nós temos que exibir o número na tela, caso o número não seja 5. Então eu vou colocar aqui um tab só, né? E colocar aqui print entre parênteses contador. Vamos testar se está funcionando. Opa, olha só o que aconteceu. Ele contou 1, contou 2, contou 3 e contou 4. Só que quando o contador chegou em 5, ele foi ver ali. Opa, ele está com 5, né? O valor do contador está igual a 5. E aí, ao invés de ele fazer que nem antes, pular o que tem embaixo e ir para o 6, ele pulou o que tem embaixo e finalizou a contagem por ali. Ou seja, é o mesmo sentido, né? Quando eu mostrei o break e o continue no for, também era assim, o continue pulava só 1 e o break pulava todo o resto. É basicamente assim que funcionam esses comandos no while também, com exatamente o mesmo sentido. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos, as próximas aulas de Python que vem por aí. Ative o sininho das notificações para se manterem sempre atualizados. Deixem sua avaliação sobre o vídeo e compartilhem com alguém que vocês acreditam que vai gostar. Comentem também com suas dúvidas e até a próxima. Tchau!